Vivemos em um tempo em que muita coisa é avaliada pela aparência. A imagem, a impressão que causamos, os resultados visíveis e aquilo que os outros conseguem perceber parecem ter um peso enorme. Mas existe uma parte da vida que nenhuma foto mostra, nenhum elogio confirma e nenhuma opinião humana consegue medir com justiça. O coração. É justamente para esse lugar escondido que Deus olha com verdade. A palavra de hoje está em 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Esse versículo nos lembra que Deus não avalia a vida como nós costumamos avaliar. Ele enxerga além do que é visível. O contexto desse versículo acontece quando Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Saul, o primeiro rei, havia se afastado da obediência ao Senhor. Agora, Deus escolheria alguém segundo o seu propósito. Quando Samuel vê Eliabe, um dos filhos de Jessé, ele pensa que aquele deveria ser o escolhido. Eliabe tinha aparência forte e presença marcante. Mas Deus corrige a percepção do profeta. Samuel era um homem de Deus, mas ainda assim precisou ser lembrado de que a aparência pode enganar. Isso mostra que até pessoas maduras na fé podem se impressionar com aquilo que parece mais evidente. Às vezes, confundimos presença com preparo, beleza com valor, carisma com caráter, sucesso com aprovação de Deus. O olhar humano é limitado porque costuma avaliar primeiro aquilo que está diante dos olhos. Davi, que seria escolhido por Deus, nem estava inicialmente entre os filhos apresentados a Samuel. Ele estava no campo, cuidando das ovelhas. Aos olhos humanos, talvez não fosse a opção mais óbvia, mas Deus via o que ainda não estava em destaque. Via o coração de alguém que, mesmo longe dos palcos, estava sendo formado no secreto. Isso nos ensina que Deus não depende da visibilidade para reconhecer aquilo que Ele está preparando. Esse versículo é um consolo para quem se sente esquecido ou pouco visto. Nem sempre as pessoas reconhecem a dedicação, a sinceridade ou o crescimento que acontece dentro de nós. Há processos que não aparecem imediatamente. Há mudanças que ninguém aplaude. Mas Deus conhece o coração que tem buscado obedecer, amadurecer e permanecer fiel mesmo quando não há plateia observando. Ao mesmo tempo, essa palavra também é um convite à responsabilidade. Se Deus vê o coração, Ele também conhece aquilo que tentamos esconder atrás de uma boa aparência. Podemos parecer tranquilos por fora e guardar orgulho por dentro. Podemos fazer coisas certas com motivações erradas. Podemos dizer palavras bonitas e alimentar comparações, inveja ou dureza no íntimo. Diante de Deus, a aparência não substitui a verdade. Isso não significa que a aparência, a organização ou aquilo que fazemos exteriormente não tenham valor. A questão é que o exterior não deve ocupar o lugar do interior. Uma vida bonita por fora, mas distante de Deus por dentro, precisa ser revista. O Senhor não está buscando apenas boas impressões. Ele deseja formar em nós um coração sincero, humilde, obediente e disposto a ser transformado. Cuidar do coração é observar as motivações. Por que estou fazendo isso? Para servir ou para ser admirado? Para obedecer ou para provar algo? Para ajudar alguém ou para receber reconhecimento? Essas perguntas revelam muito. Uma mesma atitude pode parecer boa aos olhos dos outros, mas nascer de lugares diferentes dentro de nós.
Deus não vê apenas o gesto. Ele conhece a raiz. Também precisamos cuidar do modo como avaliamos outras pessoas. Quantas vezes julgamos alguém rápido demais pela aparência, pela forma de falar, pela fase que está vivendo ou pela pouca visibilidade que possui? O olhar de Deus nos chama a ter mais humildade. Não conhecemos toda a história de ninguém. Não sabemos os processos, as lutas, os aprendizados e as sementes que Deus está cultivando no coração de outra pessoa. Nos relacionamentos, esse ensinamento nos torna menos superficiais. Em vez de medir pessoas apenas por status, beleza, desempenho ou opinião dos outros, podemos aprender a valorizar caráter, fidelidade, bondade e verdade. O mundo costuma destacar o que chama atenção rapidamente, mas Deus valoriza aquilo que permanece quando a aparência perde força. Um coração íntegro vale mais do que uma imagem bem construída. No trabalho, nas redes sociais e na rotina, esse versículo também é muito atual. Existe uma pressão constante para parecer bem, parecer produtivo, parecer feliz, parecer seguro. Mas parecer não é o mesmo que ser. A vida com Deus nos convida a buscar verdade antes de imagem. Não precisamos viver tentando sustentar uma versão perfeita de nós mesmos. Podemos permitir que Deus trabalhe no que ainda precisa amadurecer. Davi não foi escolhido porque era perfeito. A história dele também teria erros, quedas e arrependimentos. Mas havia nele um coração que Deus estava formando. Isso nos lembra que Deus não procura pessoas sem falhas, e sim corações que podem ser conduzidos por Ele. Um coração ensinável, quebrantado e disposto a voltar ao Senhor é precioso, mesmo quando ainda está em processo. Às vezes, queremos mudar primeiro aquilo que os outros veem, melhorar a imagem, ajustar a aparência, provar valor, conquistar aprovação. Mas a transformação mais profunda começa quando entregamos a Deus aquilo que só Ele vê. Mágoas escondidas, orgulho silencioso, inseguranças, intenções confusas, desejos desordenados e medos que moldam nossas atitudes. O Senhor não revela essas coisas para nos envergonhar, mas para nos curar e formar. Deus vê o coração, mas isso não deve nos dar medo de nos aproximar. Pelo contrário, deve nos dar liberdade para sermos sinceros diante dele. Não precisamos atuar na presença de Deus. Podemos orar com verdade, reconhecer nossas limitações e pedir ajuda para mudar. O olhar do Senhor é santo, mas também é cheio de misericórdia. Ele vê o que precisa ser corrigido e também vê aquilo que ainda pode florescer. Vamos orar. Senhor, obrigado porque Tu enxergas além das aparências. Tu conheces aquilo que os outros não veem e também aquilo que eu mesmo, às vezes, tento ignorar. Ajuda-me a não viver preso à necessidade de parecer, impressionar ou provar valor. Forma em mim um coração sincero diante de Ti. Um coração que busca obedecer, aprender e caminhar com humildade. Cuida das minhas motivações, Senhor. Mostra-me quando faço algo apenas por reconhecimento, comparação ou orgulho. Ensina-me a servir com verdade, a tratar as pessoas com mais misericórdia e a não julgar apenas pelo exterior. Que minha vida não seja sustentada por aparência, mas por caráter. Transforma o que está escondido e faz florescer em mim aquilo que agrada ao Teu coração. Amém. A atitude prática de hoje é revisar uma motivação. Escolha uma área da sua vida, trabalho, família, redes sociais, serviço ou relacionamento, e observe com sinceridade o que tem movido suas atitudes. Talvez você descubra um desejo de aprovação, uma comparação ou uma insegurança.
Entregue isso a Deus e peça que Ele reorganize seu coração antes de qualquer resultado exterior. 1 Samuel 16:7 nos lembra que Deus não se impressiona com aparências. Ele conhece a verdade do coração. O olhar humano pode ser limitado, mas o olhar do Senhor é profundo, justo e misericordioso. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, cuida do meu coração. Inscreva-se no canal e acompanhe as próximas palavras do dia, para continuarmos crescendo juntos na fé e na prática da palavra.